Boa tarde, turminha. Boa tarde, famílias. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marlete. Aqui quem fala é a professora Sabrina. Tudo certo? Vamos Dando lá? sequência, gente, a nossa aula de ciências. Hoje vamos falar um pouquinho sobre seres vivos e o ambiente, né? O ambiente onde vivem esses seres vivos. Então, vamos lá para o nosso livro integrado, na página 5. Vocês estão visualizando, né? Vocês estão com o livro na mão. Você já conhece algumas características da Terra, o planeta onde vivemos. Agora, vai aprender que em nosso planeta há muitos seres vivos que integram entre si e com o ambiente onde vivem. Quer dizer, eles conversam entre si. Conhecê-los é intrigante e curioso. Então, vamos lá conhecer um pouquinho deste assunto? Roda de conversa. Vamos lá. O textinho aqui fala sobre as árvores e os animais. Alguns animais fazem a sua morada debaixo das árvores, como o veado, a caititu, a anta queixada, cutiara, rato, jabuti e a paca. Eles procuram as sombras para se abrigar do sol, comem as frutas que caem no chão e deitam-se sobre as folhas secas. Que delícia, né? Quando está um tempo bem calor, eles vão lá para debaixo das árvores se abrigar do sol. Continuando, certas aves como o muntum, jacumim, inambum e saracura também vivem debaixo das árvores e usam as folhas secas para fazer os seus ninhos. Então, vocês percebam que o nosso texto fala sobre os animais, fala sobre, né, eles se abrigarem do calor do sol, debaixo das árvores. Então, é um conjunto. A Jussara Gomes é a autora do livro, né? Esse livro foi publicado em 1998 e é a página 53 do livro da Jussara Gomes. Seguindo, né, adiante com nossa atividade, o texto, né, na próxima página, na página 6, o texto aborda a importância das árvores. Vocês percebam que no texto falava, né, que os animais, eles se abrigavam debaixo de onde? Das árvores, né? O texto aborda sobre a importância das árvores para diversos animais, de acordo com a visão dos indígenas ticuna, que vivem na região amazônica. Então, esse texto é baseado numa visão dos indígenas, né? E eles relataram que os animais, eles se abrigavam. Então, essa aqui é como se os indígenas estivessem nos contando e a autora registrou essa fala, né, dos indígenas. Então, agora vamos para perguntinhas aqui. Grife no texto o nome de 3 animais que constroem sua morada debaixo das árvores. Então, vocês vão voltar no texto, né? Estamos lá voltando. Alguns animais fazem sua morada debaixo das árvores, como o veado, a caititu, a anta queixada, a cutiara, rato, jabuti e a paca. Então, vocês vão escolher 3 desses animais, fazer um tracinho. O que é grifar? Vocês vão, né, fazer um tracinho debaixo da palavra, né, do nome do animal que vocês escolheram para poder responder a perguntinha ali. Seguindo, você conhece alguns deles? Você conhece alguns daqueles animais? Se você conhece, você vai escrever sim. E se você conhece, você vai escrever sim, vai dizer assim, ó, conheço a cutia. Não tem cutia lá, né? Tem paca. Isso, gente. Não tem cutia lá. Tem a cutiara. Então, vocês conhecem a cutiara? Vocês conhecem o rato? Vocês conhecem o jabuti? Conhecem a anta queixada? Conhecem o veado? Eu conheço o veado só de imagens. Imagens na televisão. A Pro nunca viu um veado, né, de frente para ela no meio de uma floresta. A Pro nunca teve a oportunidade de ver. Então, nós
temos que colocar ali, né? Vocês vão colocar aqui o que vocês conhecem. Combinado? Seguindo. Qual é a importância dos animais para os... Qual é a importância das árvores para os animais? Qual é a importância, gente? É muito importante. Por que que é importante? E para nós, seres humanos, por que que é tão importante ter as árvores, né? Por que que é importante isso para a nossa vida? Então, peçam ajuda aos seus familiares, a mamãe, né? Ao titio, a vovó, ao papai, quem está com vocês, para eles ajudarem a vocês responder. Pro Marlete, os animais, eles procuram as árvores para obter o abrigo, para fazer ninhos, passarinhos fazem os ninhos, para conseguir comida, porque tem as frutas, tem as sementes, e para se proteger do calor. E o homem? O que eles embelezam a rua, os parques, dão os frutos, a gente pode utilizar na alimentação. Então, é bem importante, né, a importância das árvores, porque tem as árvores frutíferas, por exemplo. Agora está na estação que tem bastante laranja. Laranja. Né? Então, agora, acredito que alguns de vocês têm até pé de laranja em casa. Então, por que que é importante? Porque ela dá o fruto para nós nos alimentarmos, ela dá a sombra, né? Então, isso é muito importante. Então, embelezam a natureza, né? Com certeza. Árvores assim bem bonita. A gente sentar, conversar embaixo, é muito bom, né? Muito bom, fazer um piquenique no parque, nos parques, né? Tem bastante parque com bastante árvores, assim, é bem legal. Quando passar a pandemia, tá, galerinha? Tá bom. Então, seguindo, a professora Sabrina vai ler um pouquinho agora para nós. Então, vamos lá. Numa floresta tem os seres vivos. Tudo é ser. O que é ser, Pro Marlete? O ser é o que mesmo? É tudo que existe na natureza. São os animais, as plantas, as pessoas, os objetos. E pode ser os vivos e os não vivos. Então, a Pro vai falar um pouquinho. Em um ambiente de floresta, como mencionado no texto, vivem muitos seres vivos. Entre eles estão os animais. Ali, a Pro vai botar alguns animais ali do livro. Tem a perereca na floresta, tem o tucano, tem a onça pintada, tem o manacá da serra, que é uma florzinha, uma árvore, tem a bromélia, tem o xaxim e também tem os fungos e as bactérias. Vocês sabiam que são seres vivos, os fungos e as bactérias? Tem o cogumelo, que é um exemplo de fungo, e tem as bactérias. Então, vamos falar um pouquinho, então, desses seres vivos. Os seres vivos, o animalzinho, vamos dar um exemplo, ele nasce, cresce e pode se reproduzir e eles morrem, como nós, seres humanos. Entretanto, existem muitos componentes do ambiente que não têm vida. O que não tem vida? Por isso, são chamados de fatores não vivos. Entre os fatores não vivos estão a água, o ar, o solo e a luz do sol, e a luz e o calor do sol. Por que, Pro Marlete, que esses fatores são não vivos? Deixa eu explicar. É assim, o fator não vivo é para vocês entenderem de uma forma bem simples, é porque eles não mudam. Porque quando você era bebezinho, você cresceu, primeiro, os pais de vocês se namoraram, depois eles criaram uma família, se juntaram, né? Uma família foi formada. Depois, a sementinha foi plantada lá na barriguinha da mamãe de vocês. Vocês cresceram, vocês agora já estão numa fase de criança. Vocês eram bebê, agora vocês são criança, depois vocês vão ser adulto, depois vocês vão ser velhos e depois da velhice o que vem? Vem a morte. Por quê? Porque nós crescemos, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Então tem essa sequência. A água, ela vai ser sempre água. O ar vai ser sempre o quê? O ar. A luz do sol, o calor do sol, a luz e o calor do sol. Vai ser sempre isso. Eles não mudam. Eles não têm mudança. Por isso que são chamados de fatores não vivos. A Terra, por exemplo. A Terra vai mudar, gente? Acredito que não. Por isso que ela é chamada de fator não vivos. Isso, então, os componentes vivos são as plantas, os animais, os seres humanos, os fungos e as bactérias. E os não vivos? O solo, a água, a luz e o ar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho
sobre os seres vivos e o ambiente. Os seres vivos, eles dependem um dos outros. Os animais dependem um dos outros, as pessoas, as plantas e também dos fatores não vivos. Quais são os fatores não vivos mesmo? Como o solo, o ar, a água e a luz do sol. Esse conjunto de relações compõe um ecossistema. E o que é um ecossistema, pessoal? Vamos lá, falar o que é um ecossistema. Um ecossistema é, para o Marlete... Os ecossistemas, eles variam em tamanho e tipo. Uma pequena poça de água, o fundo do mar, um jardim, uma floresta, são exemplos de ecossistema. Isso, eu vou falar um pouquinho do ecossistema do rio. O rio, ele tem peixe, ele tem plantas e outros seres vivos. O que eles fazem? Eles se relacionam com a água e com a luz. Eles, um precisa do outro, eles precisam da luz, os peixes precisam da luz, as plantas que estão lá precisam da luz, da água, e eles fazem um ecossistema entre si. Eles conversam, eles interagem, por isso que é chamado de ecossistema. Combinado, pessoal? Isso, eles fazem troca com o outro, no meio em que vive. Seguindo, pessoal, com a nossa aula, vamos para a nossa página 8, combinado? Vamos lá, tem uma árvore bem bonita que vocês viram, e tem esses círculos, né? Vocês estão percebendo que tem vários círculos ali, já vou falar o que nós vamos fazer com esses círculos ali. Agora, saiba mais. Os hóspedes de uma árvore, no meio do campo, há uma árvore imensa. Se você observá-la bem de perto, se você observá-la bem de perto, verá que a árvore não está sozinha. Ela é como uma casa onde vive muita gente. Continuando. Se estragássemos o solo, contaminando, a árvore morreria. Por isso, também desapareceria a larva do escaravelho, que come a madeira, e o pássaro já não teria escaravelhos para comer. Você consegue perceber como um necessita do outro? Vocês perceberam que é um ecossistema? Que agora a árvore, ela precisa do solo, precisa do sol, precisa da água, da chuva, ela precisa, então, e forma um ecossistema. Por quê? Porque o escaravelho, ele come a madeira da árvore. O escaravelho é um tipo de besourinho. É um tipo de besouro. E os pássaros que vão lá, eles comem o quê? O escaravelho. E se a árvore, se o solo se for contaminado, a árvore vai morrer e, consequentemente, vai morrer o escaravelho. E aí os pássaros também não vão ter o quê? Alimento. Então, é um precisando do outro. Isso, um fazendo troca com o outro, interagindo com o outro. Eu acho que vocês conseguiram compreender o que é um ecossistema. Um depende do outro, do solo, do ar, da água. Todo mundo de mãos dadas. Isso. Agora, vamos para a parte final da nossa aula. Uma árvore pode abrigar muitos seres vivos, os quais também dependem dos fatores não vivos. Quem são os fatores não vivos? O solo, a água, a luz do sol, né? A luz solar. Dessa forma, podemos dizer que a árvore é um ecossistema, como a Pro já havia explicado. Que tal ajudar a compor esse ecossistema? Para isso, colhe os adesivos de seres vivos do material de apoio nos espaços da árvore. Vocês perceberam aqueles círculos na árvore? Então, vocês vão lá no material de apoio, vocês vão destacar esse material de apoio de ciência e vocês vão pegar esses animaizinhos, borboleta, flor, joaninha, pica-pau. Então, vocês vão pegar esses animaizinhos, né, esses seres vivos, e vão colocar colado ali, ó, nos círculos que estão sobre a nossa árvore. A nossa aula de ciência chegou ao fim, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa explicação
Qualquer dúvida, a Pro Marlete está aqui para esclarecer. Boa tarde, bons estudos, um beijo para todos. Tchau, turmas!